Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 23 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Maquilino. O nosso estudo hoje vai abordar como é que uma estrela nasce, vive e morre. Vamos nessa? Você sabia que as estrelas, assim como nós seres humanos, nascem, vivem e morrem? A todo momento no universo, estrelas estão sendo formadas, enquanto outras estão chegando ao seu fim. Mas a pequena diferença entre nós e uma estrela está no seu tempo de vida. Enquanto nós vivemos em média 70 a 80 anos, uma estrela pode viver bilhões de anos. Mas como é que uma estrela nasce? Bem, uma estrela é formada quando partículas de poeira e gás de uma nuvem interestelar começam a se unir em um ponto devido à gravidade. Esse processo é muito lento e pode levar milhares ou até milhões de anos. Essas nuvens interestelares são compostas praticamente por hidrogênio e hélio, que são dois gases leves. Após acumular bastante matéria em um único ponto, a gravidade começa a agir unindo os átomos. Uma vez unidos e comprimidos pela crescente gravidade, os átomos começam a se agitar, aumentando a sua temperatura. E é assim que nasce uma estrela. Depois que a estrela dá a partida, por assim dizer, sua própria temperatura e pressão internas começam a unir cada vez mais átomos leves de hidrogênio. E quando se une dois átomos de hidrogênio, forma-se um átomo de hélio. O que sobra desse processo é energia na forma de calor. Esse processo de união de átomos é chamado de fusão nuclear. Uma outra curiosidade é que o processo de fusão também dá origem a outros elementos, como lítio e ferro. E uma outra coisa, os elementos que sobram do processo de formação de uma estrela ficam orbitando a estrela, e isso é chamado de disco protoplanetário. São esses elementos que sobram que vão formar os planetas, sejam eles telúricos ou gasosos, como a gente viu em algumas aulas passadas. E esses planetas vão orbitar a estrela. Depois do seu longo nascimento, a estrela passa para a segunda etapa da sua vida, que é a chamada sequência principal. Esse é o estágio mais longo de uma estrela. Ela vai ficar pelo menos 90% aí do seu tempo de vida na sequência principal. O hidrogênio, ele é como combustível. Enquanto houver lá no interior da estrela, ela vai continuar fazendo a fusão. Mas isso não quer dizer que a estrela não mude com o tempo. Durante a sequência principal, a sua composição química e até o seu tamanho podem mudar. Por exemplo, pense no nosso Sol. Acredita-se, com base em estudos, que desde o início até a sequência principal, no caso hoje, ele tem encolhido pelo menos em 15% o seu tamanho. Também se acredita que hoje ele brilha muito mais e está até mais quente do que ele era quando era mais jovem. O tempo da sequência principal de uma estrela depende muito do seu tamanho e da sua massa. Estrelas mais massivas tendem a morrer mais rápido. Mas e quando a estrela envelhece? O que acontece? Lembra que o hidrogênio é o combustível da estrela? Assim como a gasolina de um carro, o hidrogênio de uma estrela também pode acabar. Para entender como é que uma estrela morre, analise o seguinte. Enquanto houver hidrogênio, a estrela fica inflada, graças a uma força que os gases internos produzem para fora. E enquanto existe essa força para fora, existe uma força gravitacional para dentro. Enquanto essas duas forças forem iguais, haverá equilíbrio, e até aí tudo bem. Mas com o passar dos anos, a estrela vai ficando cada vez mais quente, devido à fusão nuclear. Chega um momento que ela fica tão quente, mas tão quente, que as suas camadas externas começam a se expandir, deixando a estrela cada vez maior. É nesse ponto que ela se torna uma gigante vermelha. Após esse processo, ela não tem mais combustível para queimar. E aí, aquela força interna começa a perder para a gravidade. A gravidade vencendo começa a comprimir a estrela. E cada vez que essa força vai ficando mais forte, cada vez menor a estrela fica. Chega um ponto tão crítico que ela fica tão densa que ela mesma não aguenta e pode acabar explodindo. A maioria das estrelas, quando morrem, viram supernovas, que vão formar outros corpos celestes. Já as estrelas maiores, quando morrem, podem até virar buracos negros. O que sobra do processo é apenas um corpo celeste sem vida e sem brilho, que vai esfriando ao longo passar do tempo, na qual chamamos de anã branca. E assim, após alguns bilhões de anos de existência e de brilho, uma estrela chega e encontra o seu fim. Mas e o nosso Sol?
será que ele também está sujeito a esse processo? É o que a gente vai ver agora. O nosso Sol é como qualquer outra estrela do universo e atualmente está na sua sequência principal. Acredita-se que o Sol tenha sido formado há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Do seu nascimento até aqui, o Sol já transformou o equivalente a 100 massas terrestres de hidrogênio em hélio. Os astrônomos costumam dizer que, com base nessas informações, o Sol está na metade da sua vida útil. Só para você ter uma ideia da grandeza do Sol, a cada 1 segundo, o Sol converte 700 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. E eu sei o que você deve estar pensando agora. Quanto será de combustível que o Sol ainda tem? Será que ele vai durar muito tempo? Bem, segundo alguns cálculos, o Sol vai brilhar por pelo menos 5 bilhões de anos. Então pode ficar tranquilo. Após isso, supõe-se que o Sol vai inflar e virar uma gigante vermelha, como falamos agora há pouco. A partir desse ponto, não existe um consenso sobre o que vai acontecer com a Terra. Alguns astrônomos acham que, à medida que o Sol for inflando, a Terra vai se afastando. Já outros dizem que a Terra vai ser engolida pelo Sol de todo jeito. Como não sabemos dessas informações, o ideal é a gente esperar que as próximas gerações consigam novas informações e daí consigam tirar conclusões mais corretas. O fim do Sol é estimado para daqui a 10 bilhões de anos. E depois de inflar e posteriormente encolher devido à gravidade, o Sol vai ejetar sua matéria para o espaço, formando assim uma nebulosa. Como ele é uma estrela pequena em relação a outras, o Sol não vai explodir em uma supernova, mas é muito provável que se transforme em uma anã branca. Como dito, ainda há muita informação a ser descoberta. Então vamos aguardar que as próximas gerações, os próximos cientistas, venham nos dar novas informações. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre as estrelas? Ainda há muito a explorar. A gente ainda está arranhando a superfície. Na próxima aula, nós vamos exercitar o que a gente estudou sobre a Terra e sobre o universo. Bons estudos e até a próxima!